Quebra-Cabeça de Sucesso, mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulino e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento significativo do mercado de cosméticos no Brasil. E a gente já começa com dados. Em 2021, o Brasil conquistou o terceiro lugar no mundo no ranking de gastos com cosméticos. Os brasileiros cada vez mais dão atenção à beleza e aos cuidados pessoais, o que gera ainda mais oportunidades para os empreendedores. Quando a gente fala do tamanho desse mercado no mundo, para vocês terem uma ideia de quanto movimenta esse mercado da beleza, que inclui produtos para pele, para o cabelo, maquiagens e perfumes, são 500 bilhões de dólares no ano passado. E a projeção é que o mercado continue crescendo até 2030, o que tem chamado a atenção, então, de muitos investidores e até de grandes celebridades que também querem tirar uma fatiazinha desse lucro. E quando a gente fala, mas quanto que o brasileiro está gastando com cosmético hoje em dia? 1,5% do orçamento das casas hoje é destinado a cosméticos e produtos para beleza. Então, a mulher gasta, em média, R$ 1.530 por ano com cosméticos, enquanto o homem ainda está gastando 880, mas isso está subindo, porque os homens também querem entrar nesse mercado da beleza. Dormir bem faz bem, né? Pra beleza, pra ter uma pele hidratada, inclusive, os bonita. médicos que vieram aqui já falaram sobre isso. Comprovaram sobre isso, né? E a gente sabe que dormir bem é essencial para ter uma qualidade de vida também. Para ter aquela noite tranquila de sono, a gente precisa de um ambiente silencioso, arejado e fresco. E aí entra o ventilador de teto da Latina, né, gente? Que você sabe que ele não atrapalha o nosso sono, porque ele é super silencioso, com aquela aerodinâmica que traz muito vento mesmo, sem atrapalhar a gente. Ó, tem controle remoto para as 3 velocidades no controle da parede, o que aumenta a nossa capacidade aí de dormir bem, com muito conforto. Você falou da aerodinâmica, ela foi desenvolvida em parceria com a USP e o design dela foi premiado. Então é muito mais vento com menos ruído para você. Para saber mais, acesse @latinaeletro nas redes sociais. Latina Eletrodomésticos para quem é exigente. E agora a gente vai falar de energia boa, que a Trasgás traz pra gente ali o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. E aí a gente pode ter uma versatilidade muito grande com esse produto, que a gente pode usar para cozinhar, para aquecer nossa água, para aquecer ambiente e até em fogão e churrasqueira ali portátil. Na nossa empresa, ele pode ser utilizado em fornos, estufas, caldeiras, geradores de energia e até para empilhadeiras. O botijão ele tem validade de 15 anos, mas ele pode durar para sempre, se for feitas as revisões rigorosamente dentro dos períodos de validade com toda a segurança. E a Trasgás traz toda essa segurança não só em São Carlos, eles também atendem Campinas, Sumaré, Piracicaba e Araraquara. Então entre em contato para ter todo esse conforto e segurança da Ultragás. É só procurar por @Ultragás São Carlos. Trasgás São Carlos no Instagram. Diversidade de estudo de idiomas é na Wizard São Carlos. Aulas de italiano, francês, espanhol e até português para estrangeiros. E aí, se o seu queridinho é o inglês e você está querendo dar um on no seu futuro, a Wizard pode sim te ajudar. Porque tem ali um momento online que você tem a aula com o seu professor, super dedicado com a sua própria turma. Metodologia própria, eficácia comprovada, professores altamente qualificados. Essa é a Wizard by Pearson, a maior rede de ensino de idiomas do mundo. Entre em contato com a Wizard São Carlos para saber mais. Chegou a hora da gente apresentar a nossa convidada. Hoje a gente vai falar muito sobre beleza. Nossa convidada nasceu em Gandu, mas é de Itamari, cidadezinha lá da Bahia. Uma pessoa determinada, empreendedora e realizadora. Adora viajar, ir na academia e ficar em casa, sem perturbação nenhuma. Que delícia! Quem não gosta? Casada com Oslan, seu parceiro de vida e de trabalho, mãe da Mel e do Pedro, proprietária da Coisas que Amo. Nossa convidada é Val Vasconcelos! Seja bem-vinda, Val. Obrigada. Adorei essa dinâmica, chamada de vocês. Muito parabéns, viu? Tô encantada já. Ai, obrigada por fazer parte. Val, agradeço. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Eu tenho, o que ninguém tem. Ai, gente, o baiano, ele é muito determinado. Eu acredito que muitas pessoas, mas assim, talvez será que tem a ver com as
talvez dificuldades, né? Que acredito que seja um pouco maior lá por cima. Mas a baiana tem determinação, sonhos, não desiste fácil. Eu brinco que eu sou indesistível. Porque nossos sonhos faz parte da nossa vida. E se você desiste dos seus sonhos, você desiste de quê? De tudo. É, De viver. Então, não desista nunca. Eu acredito que seja esse ponto aí mais fundamental dessa baiana. E quando você fala em dificuldades, né? A gente vê uma infância que foi muito difícil para você, né? Numa cidadezinha pequena, até os 5 anos você morou com seu pai na área rural. Te queria entender um pouquinho de como foi esse momento da tua infância. Essa é uma história que muita gente para assim e fica observando, porque quem vê a Val nas redes sociais, né, no trabalho que desenvolve, não imagina. Tipo, às vezes chegam clientes e começam a conversar e que a gente chega nesse ponto. Como assim? E aí elas param mesmo para ouvir. E eu conto essa história da minha vida, que eu não gosto de esconder detalhes, nenhum ponto, porque é como a gente estava conversando antes de começar, né? Aqui a nossa conversação ao vivo. Se faz parte da tua história, por que esconder? Né? Eu acredito que seja linhas de um livro que se você tira uma, ela perde sentido. Então, assim, eu gosto muito de contar a história da minha vida e conto não com vitimismo, porque isso não existe no meu dicionário da vida, tá? Vitimismo, não. Eu conto como inspiração, porque muitas pessoas passam por dificuldades e acreditam que, mas olha a minha vida, olha o que eu sou, olha quem eu sou, eu vou chegar lá? Claro que vai! Agora, se você falar, eu não vou, aí já fadou ao fracasso, né? Mas quando você tem desejos, eu mudo um pouco os sonhos por objetivos, né? Porque o sonho fica aquela coisa Fica muito utópica, longe. parece que você fica só sonhando e Muito dormindo. abstrato. Muito abstrato. Sonho, né? Então, se a gente mudar sonho por objetivo, ele fica mais realizável. Porque você coloca como meta, coloca como alvo, vou alcançar e vou fazer aqui vou criar uma estratégia para chegar lá onde eu quero no meu objetivo. Então, eu gosto muito de usar mais objetivo do que sonhos, né, que nos move. Então, eu conto justamente por isso, para que seja inspirador também. Então, assim, realmente, até os 5 anos de idade, a minha mãe legítima morreu, eu tinha 1 ano e meio de idade. E até os 5 anos eu fui criada pelo meu pai na área rural. E eu acredito que quando ele me entregou para adoção, ele e mais uma irmã. Minha irmã tinha 7 anos e eu tinha 5. E ele entregou a gente à adoção justamente para que a gente fosse hoje quem a gente é. Que tivesse as oportunidades que a gente não teria lá se eu tivesse ainda morando com ele, né? A gente chegou em época de estudo, já precisava ir para a escola, não tinha nada disso, os perigos também, né? Que a gente sabe que existe. Então ele entregou a gente para a adoção e eu acredito como um ato de amor. Então se eu fosse olhar para um lado assim, meu pai me entregou, vou ser vítima disso. Não! Ele fez para a gente o melhor que ele pôde fazer. Por mim e pela minha irmã. Isso se transformou na sua força. Isso se transformou. E sim, e olhar por esse lado, né? Porque eu falo que a vida ela é uma rosa. Uma rosa, uma flor. Você tem a rosa boa e a rosa ruim. Se você for olhar para a rosa, ela tem espinhos. Ela lembra velório. Flor, não gosto, lembra velório. Mas se você for olhar a rosa boa, ela exala cheiro, ela é linda, ela é a flor dos namorados. Então, assim, a vida é assim, se você pegar aquela mesma rosa e olhar pelo lado bom, você vai colher coisas boas. Se você olhar pelo lado ruim, aí você coloca a tua situação como um peso na tua cabeça. Se você olhar ela pelo lado bom, você coloca como mola propulsora. Então é dessa forma que eu enxergo assim, a história. Hoje você tem essa força de enxergar a história dessa forma, mas eu acredito que uma criança de 5 anos, quando é entregue para adoção, foi um período muito difícil da tua vida, né? Você demorou para ser adotada? Como é que foi esses momentos? Você tem memória disso? Eu tenho inclusive memória do dia que eu fui adotada. A minha mãe adotiva, que também já não está mais entre nós, ela foi me buscar lá na zona rural, na casa do meu pai, e eu não fui no carro, porque eu tinha medo, eu nunca tinha visto carro, gente. Parece engraçado, mas de fato é. E eu não entrei no carro, e meu pai me trouxe no pescoço da roça até a cidade. E eu falo assim que deve ter sido muito difícil, porque assim, as histórias que a minha mãe conta, que graças a Deus eu não lembro, deve ter sido muito difícil, mas eu falo que Deus, ele tira, né, um pouco da nossa mente esses detalhes. Talvez fica lá no subconsciente, em algum bloqueio, talvez, né, mas espero que não exista isso na minha vida, mas meu pai e minha mãe me contam as histórias daquele dia, e deve ter sido difícil sim, mas eu acredito que o que facilitou e o que não deixou lembranças traumáticas e tristes foi porque eu fui amparada por uma família que
presente de Deus na minha Deu vida, sorte né? grande. Que é tudo que eu tenho, que me ensinou tudo que eu sou, que me criou da forma com muito amor e carinho. A minha avó adotiva, a minha mãe, ensinou pra mim ser o que eu sou. Claro que quando a gente é adolescente, a gente não enxerga muito dessa forma, Mas né? depois dá valor, Fica né? umas coisinhas assim na É. cabeça, mas até a gente ter o autoconhecimento, buscar olhar a tua vida, falar assim, cara, como fui abençoada, né? Olha a família que eu entrei, as pessoas que me acolheram, a mãe que eu tive, a história. Então eu vejo isso como uma forma muito de bênção de Deus na minha vida. E a sua mãe também se chamava Val? Val, a minha mãe é adotiva. Só que Val, ela não tá mais aqui, então ela não vai reclamar, porque ela não vai ver esse podcast. Ou Que ela não, não hein? go- Ou Que não. ela não gostava do nome dela, que ela falava assim, é nome de homem. Minha mãe é Valdeci Vasconcelos, ela tem o mesmo sobrenome que eu também. Você é Porque, por Valquíria, incrível né? que pareça, nós somos parentes, nós somos primas de segundo grau. Ah, É. E ela conta que quando a minha mãe legítima morreu, ela foi até o meu pai, dá a menina pra mim, meu pai não deu, entendeu? Então, depois, com a oportunidade, ela conseguiu me ter na casa dela. E foi ela quem te ensinou o amor pelas vendas, pelo empreendedorismo? Foi. Eu tenho certeza e falo isso com toda a propriedade, porque eu vim para casa da minha mãe sempre empreendeu. Ela tinha loja de roupa. Olha, minha mãe já teve vários empreendimentos e talvez seja dela que eu herdei essa coisa de não desistir fácil. Só para dar uma resumida, minha mãe ela teve loja de roupas. Até ela ir embora, ela mexia com isso. Minha mãe teve fábrica de uniforme escolar. Minha mãe trabalhou com fábrica de sorvete. Ela teve fábrica de sorvete e sorveteria, que era a fábrica, ela fabricava para a sorveteria dela. Ela teve restaurante. Isso é só o que eu lembro aqui. Fora o que deve ter ficado lá para trás. Mas então, assim, eu acredito que foi essa coisa, sabe? Do ser humano se adapta ao meio. E eu fui criada nesse meio empreendedor. Então, as duas pessoas que eu tenho, assim, uma referência de empreendedorismo é minha mãe, né? E a minha tia, uma tia que eu tenho como segunda mãe, que sempre também empreendeu. Então, são as pessoas, assim, que eu tenho referência e cresci nesse mundo. E aí você frequentava essas empresas que ela tinha, A então, vida certo? inteira, Piquititi lá no meio de tudo, dobrando roupa, passando, fazendo arremate de costura. Eu, nova, já ia para cidades vizinhas, porque hoje é que tem mais essa coisa, né? Que o adolescente não pode trabalhar e uhum. tal. Mas antes, não. Acredito que você, Muito. nova, já trabalhava. Então, eu ia buscar tecido para costura de uniforme. Eu levava, naquela época já, 20 anos atrás, mais de 20 anos, mais de 20 anos, que eu devia ter uns 15, 16 anos, já existia essa coisa, né? Tipo, um profissional corta, o outro estampa, o outro fecha, o outro. Entendeu? E eu já ia pegando de profissional em profissional, levando, ajudando minha mãe, naquele meio. Em que momento o Oslan surge na sua vida? Ai, o Oslan. Gente, vocês acreditam que o Oslan, a gente foi colega de ensino fundamentalzinho? A gente se conheceu, eu tinha Amor da infância. É um ano de diferença, tá? Corta essa parte. Mentira, pode deixar. E não é. Porque a gente se conheceu mesmo, eu tinha 11 anos, ele 10. Já falei a diferença. Tudo bem. E aí, a gente foi colega de escola sempre. A cidade era muito pequena, né? Então já viu, a gente sempre estudou praticamente juntas, as mesmas escolas. Mas eu falo assim que Deus tem uma coisa assim, né? Ele traça o destino da gente de uma forma incrível. Porque a gente foi colega de escola na quarta série do Fundamentalzinho. E aí, depois, ficamos entre idas e vindas, como mudava horário à tarde, horário à noite. Às vezes ele estava estudando à tarde, eu estudando pela manhã. E aí a gente deu uma se perdida ali, mas virava e mexia, a gente estava estudando junto. E naquela época era ou formação geral, que é o ensino médio hoje, ou magistério. Quem é dessa época sabe que já existia o magistério. E eu fiz magistério. Meu pai, e eu ia fazer formação geral. Mas meu pai, fez magistério? Tá bom, fiz magistério. A mãe dele, ele ia fazer formação geral. A mãe dele falou assim, queria que... A mãe dele é professora, formada, minha sogra, amo. Tem uma história de vida incrível também. E a minha sogra queria muito que ele fizesse magistério também, porque ela era da área de ensino. Vai eu e o Oslan pro magistério. E naquela época, virou quarto ano. Eram só 3 anos de magistério, virou quarto. A gente pegou o único ano que foi quarto, depois acabou. Ou seja, Muita a gente sorte, né, a gente Val? foi premiado, porque da quarta série do Fundamentalzinho, a gente teve que ir até o quarto ano de magistério. já E no namorava? final, olha isso, e no final do magistério, quarto ano, que não existia até então, talvez se ficasse no terceiro a gente não ia se cruzar então, como isso que eu ia namorados, falar. a gente se Tá vendo? enrosca. E aí a gente se enrosca, namora E tá enroscado até hoje. e tá enroscado até hoje, graças a Deus, né? E a gente espera ficar enroscado por muitos anos. E por que vocês decidiram mudar para São Bernardo?
A gente veio da Bahia para São Bernardo. Oportunidade de trabalho. Eu falo que a nossa história é aquela história típica de nordestino, de outras pessoas que saem de lugares pequenos em busca de oportunidade. A gente é aquela verdadeira história. Saímos de lá em busca de oportunidade numa cidade maior, num local maior, porque lá não oferecia e não oferece até hoje oportunidade de crescimento, de emprego, de trabalho. E aí a gente veio visando esse crescimento. E a gente veio parar em São Bernardo do Campo. Moramos lá 5 anos. Sim. E viemos para São Carlos. Em São Bernardo, você chegou a trabalhar como vendedora? Só. A vida Dado inteira. esse treino que você teve, né, com a mãe, com todo mundo ali, você já chegou vendendo. Praticamente, porque praticamente, né? Eu antes de entrar na rede de fast food, eu falo porque esses detalhes fazem muita diferença na vida de pessoas e tem que ser falado. Eu fui pro fast food, sabe? Lojas de praça de alimentação, foi praticamente o meu primeiro trabalho. Eu trabalhei um pouquinho antes numa revistaria, mas eu conto a partir daí que foi onde comecei o meu crescimento em questão de trabalho. Eu fui para um fast food, eu lavava prato. Só que eu era boa de vender, né? Então me colocaram onde? Pra abordar as pessoas ali na frente, oferecer o cardápio do dia. E aí começou aí. Então eu trabalhei um tempo lá, fui vista lá por uma gerente de uma loja que falou assim: você não quer ir trabalhar de vendedora pra mim? Ah, você tá se perdendo aqui, não por nada. Mas, tipo, ela via em mim algo a mais. Ó, você Potencial. pode crescer mais do que trabalhar aqui. Aí eu falei, como naquela hora eu vim em busca de quê? A gente saiu de lá em busca de quê? Oportunidade, de crescimento. Eu tive muito aquela coisa, eu tô aqui, mas se logo me oferecer um crescimento maior, eu vou. Eu nunca tive medo de arriscar, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho filho para criar, eu vou sair daqui. Não, se te oferecer uma oportunidade maior de crescimento, vai, a gente não pode ter medo. A sorte vem para quem arrisca, né? E foi nessa busca de oportunidade que chegaram em São Carlos? Também, a busca de oportunidade também. E aí, até então, saí de lá, fui para uma loja, depois fui para uma outra, e ali eu tive uma escola, né? Refinei todo aquele dom que eu tinha para vendas, aquele crescimento dentro de uma loja, e aí eu refinei através do meu último emprego em São Bernardo do Campo. São Carlos, aí eu estava esperando essa pergunta, né? Como que eu vim parar em São Carlos? Lembra que eu falei que a minha mãe legítima morreu, eu tinha 1 ano e meio de idade? A minha mãe teve um outro casamento, antes do casamento com meu pai, de deixar eu e minha irmã. E nesse outro casamento ela teve outros filhos. Eu sou uma menina entre 8 irmãos. Então eu tinha vários irmãos separados por aí. E um deles estava em São Carlos. E então, morando em São Bernardo do Campo, a gente veio a passeio em São Carlos, visitar esse irmão. E eu vim porque uma das minhas irmãs, que ficaram 8 por aí, morava no Rio. Hoje ela mora em São Carlos também. Ela foi me visitar e falou assim, vamos também lá em São Carlos visitar o outro irmão, que a gente praticamente não se conhecia. Eu já era mãe, a Mel, que hoje vai fazer 18 anos em junho, já tinha 2 anos e eu conheci essa irmã, Que delícia. já adulta. E aí a gente veio até aqui em São Carlos visitar esse irmão. Quando eu cheguei aqui, gente, olha, se quem tá ouvindo não gosta de São Carlos, sinto muito, vou desapontar. Eu amo São Carlos, amo. Amo. E todos os parentes, as famílias que vêm da Bahia, vêm pra cá, adoram São Carlos. E aqui eu fui muito abençoada. Sinto muito desapontar, mas eu amo essa cidade. Mas aí você veio visitar, foi seu Visitar. primeiro contato com São Carlos. Foi. E como você falou, não, agora eu vou pra lá, vou morar lá. Por isso, porque eu me apaixonei por São Carlos. Eu falei assim, que cidade gostosa. Ainda tem um irmão lá, né? E que cidade gostosa. É uma cidade que oferecia crescimento, porque São Carlos é uma cidade que cresce a cada dia. Tá gigante de crescimento. E quando eu vim pra cá, eu falei assim, eu não tenho nada que me prenda lá, a não ser um emprego. Aqui eu também consigo, né? Não tenho uma casa própria e falo, e minha casa? Não, pagava aluguel lá, pago aqui também. E aí eu conversei com meu marido, que sempre foi parceiro das minhas loucuras. Ô, marido, para. Parceiro das minhas loucuras. Eu falei assim, vamos nos organizar e vamos embora para São Carlos? Aí ele falou assim, eu topo. Porque lá é uma cidade muito grande. Eu morava em zona periférica, detalhe importante. Tudo é mais caro. Tá? Eu morava numa vila, em periferia, que é perigoso. Eu não queria algo melhor para os meus filhos, entendeu? Para eles crescerem. Claro, é gostoso, tinha pessoas maravilhosas, minha vida começou lá, sou grata, mas eu queria algo mais. E aqui oferecia tudo isso. Uma cidade grande, oportunidade de trabalho que aqui tinha. Antes de vir para cá, não sou louca, tá, gente? A gente analisou o mercado para o meu trabalho, que era vendas, o meu marido também, para a área dele, que era de indústria, né? Tanto que ele trabalhou na indústria quando chegou e eu fui para o comércio. Eu sou do comércio, e a gente organizou a nossa vida e veio. Dentro de 1 ano, menos.
Mas vocês, assim, quando se mudaram, já tinha oportunidade de emprego garantida para você ou para ele? Não, só tinha possibilidades, por isso que a gente se organizou. Então, assim, a dica é, não façam loucuras, né? Você vai assim, vai, louca, fez loucura, deu certo. Não, não foi bem assim. A gente se organizou em relação a trabalho, a demissões, a dinheiro para se organizar, ter as coisas acontecerem, mas eu sabia que tinha campo, que tinha possibilidade que ia dar certo. A gente estudou um pouco antes de vir, sim. E aí, empreender começou de fato com manicure lá em 2014? Como é que foi esse comecinho? Eu falo que eu sempre fui manicure. Como na Bahia são poucas oportunidades, o que é que eu fazia lá? Eu era manicure. E quando eu vim para São Paulo, eu vim com uma mala na mão, uma criança no braço e meu kit A bolsinha de de manicure. manicure. Porque eu falei, onde eu chegar, eu sei falar, eu sei conversar, eu sei chegar nos lugares. Vai ter uma mulher sou querendo educada, fazer unha, né, né? Val? Sempre tem uma mulher querendo fazer unha. É Então o eu primeiro nunca, socorros da Val. nunca me separei. E até hoje eu ainda tenho meu kit manicure. Faço em casa? Não, faço na manicure, mas eu tenho ele lá. Né? Faz Vai parte que da minha precisa, história. Mas né, um dia eu Val? preciso tirar uma cutícula do canto, né? E eu sempre fui com a minha malinha de manicure, porque ali abriu oportunidades, né? E, de fato, sabe como eu comecei no meu trabalho, abri meus campos de trabalho em São Bernardo do Campo? Através de fazer a unha de uma amiga que é amiga até hoje. Amiga Que até hoje. delícia. Aquela amiga de socorrer, aquela amiga de falar assim, ó, toma meu cheque e vai pro mercado. E aí eu fui fazer a unha dela, falei assim, Val faz unha. Eu fui fazer a unha dela, Fran, que com certeza vai ouvir esse podcast, que ela tá na primeira fila ali, ó, para tudo que eu faço, pro nosso crescimento, justamente porque ela viu como tudo começou. E é uma querida. E aí, fazendo a unha dela, ela já era do shopping, ela trabalhava na época num banco, e ela falou assim, não, vou te ajudar, vou arrumar um emprego pra você e tal. E ela que conseguiu, sim, meu primeiro emprego. E a partir daí foi, e ela é parceira até hoje. Então, foi com essa bolsinha de manicure que eu fiz os contatos, networking, né? E fui. E aqui em São Carlos, mesma coisa? Você trabalhava no comércio, sim, você fazia unha? Sim, eu trabalhava no comércio e via necessidade de voltar a fazer unha porque meu filho era pequeno, aquela triste história de que muitas mães passam com quem vai ficar criança. Eu não tenho rede de apoio aqui, né? A única pessoa que eu tinha aqui era meu irmão, ele casado, filhos, também tinha a vida dele, e não dava para parar a vida dele, também trabalhava. E eu via a necessidade de ficar um pouco em casa para cuidar dessas crianças, o que é que eu vou fazer? Então, eu me organizei. E desde que eu trabalhava no comércio, eu já fazia as unhas das amigas em casa. E aí eu vi uma oportunidade ali e falei assim, acho que dá agora. Fui para a garagem de casa fazer unha. E aí, Pra garagem de junto casa com a fazer unha. unha, você começou a ter uma lojinha que você vendia maquiagem? Exatamente. Eu perdi essa foto. Porque um dia, quando meu marido estava... Tudo ele faz, né, gente? Meu marido estava arrumando lá uma prateleirinha e a minha cunhada falou assim, ó, vou fazer uma foto dessa cena. Porque um dia vocês vão ser grande e essa foto vai lembrar de onde tudo que começou. legal. Talvez eu não encontre ela física, essa foto, mas está na minha memória. Uhum. E até então, a pessoa, né, doida por vendas, eu ficava assim. E meu marido, né, a gente conversa muito, eu falava assim, eu fico 1h30, 40 minutos com a unha ali, sentada com a cliente, eu não vou vender nada. Eu preciso vender alguma coisa, sabe? Eu quero vender. E aí, a partir disso, surgiu aquela, eu quero vender alguma coisa, eu quero algo a mais ali, nesse momento. Aí eu fui ficando atenta no mercado, movimentação. Eu falo que toda mulher, ela é empreendedora nata. Me desculpem, tá? Mas os homens também há de concordar comigo. A mulher, ela se vira de todas as formas. A mulher, ela é mãe, ela é dona de casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha fora, ela faz bolo de pote, ela é manicure, ela depila nas horas vagas, ela faz várias tarefas. Maioria das mulheres apertou, ela desenvolve 2, 3, 4 tarefas para ganhar um dinheiro. Faz um crochê, faz uma costura. É ou não é? É verdade. Precisou, ela não vai se virar de 2, 3, 4, 10 formas diferentes para ganhar um dinheiro a mais? A maioria dos homens não consegue fazer isso. Ele tem aquela função, ele trabalha naquilo, mas dificilmente, claro, tem as exceções, tem um que trabalha fora, mas faz uma coisa ali no computador e tal, mas a maioria deles não conseguem. Deixa eu só fazer um parênteses, deixar uma dica de livro para quem tá aqui. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ele explica exatamente como funciona isso. o cérebro do homem, o cérebro da mulher, para que a gente foi treinado desde a época dos ancestrais lá atrás e explica isso que a Val tá falando. Então leiam esse livro que é muito legal. E explica também por que os homens não acham nada na geladeira ou na gaveta e tem aquele, mãe, onde tá minha cueca? Aí você abre e tá em cima da gaveta. Não é de propósito, eles não enxergam porque eles não foram treinados para isso. Psicologia, né? E aí eu falo assim que a mulher tem essa arte incrível de se desenvolver em várias formas,
mas os homens já não têm tanto. Mas é culpa do homem? Não, é de lá de trás já, né? Como, leia o livro. São outras habilidades. Leia o livro, são outras habilidades. Eles são bons em outras coisas também, Isso. tá? Homens, Vamos parabéns pra agradar os vocês. homens também. Claro, tem homens aqui também, ó. Vocês também têm outras habilidades, muito top. E aí você começou a vender produtos de E aí eu maquiagem. comecei a vender um batom que estourou na época, tava todo mundo falando, usando e tal, e aí eu despertei para aquilo, né? Eu sou muito curiosa. E aí despertou para aquilo, eu falei, nossa, tal, olha como as coisas acontecem. Uma amiga da Bahia, pelo Facebook na época, eu tava vendendo esse batom nas redes sociais dela. Aí eu entrei em contato com a amiga da Bahia, falei, amiga, que bonito, tal, de onde são esses batons? Para querer saber, para vender também, né? Ah, eu tô querendo vender alguma coisa. Ela falou assim, ah, Val, o meu distribuidor é do interior de São Paulo. Eu falei, como assim? Mais perto Eu de vou mim te do mandar que o de você. contato. Gente, não vou falar lugar aqui, mas tá menos de 100 quilômetros de mim. E aí, foi uma coisa de Deus, assim, extraordinária. Começamos com batom. Esse batom na época vendeu muito. E ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque daquele momento eu saí só de ser manicure e foi onde tudo começou. Tudo começou ali. Isso explica porque hoje a gente tem na nossa marca, na linha Coisas que Amo, o batom. Que a gente vai chegar, vou deixar isso para um próximo ponto lá mais para A gente vai frente, de falar onde já, já. começou a marca própria. Deixa isso para outra pauta aí e vocês foi. vão entender. Foi ali na manicure, vendendo batom, vendendo outros produtos. E como é que vem essa decisão de ter a loja física? Até então foram 4 anos vendendo porta a porta. Gente, vou dar uma dica para vocês. Quem está começando, quem tem um sonho, um desejo, um objetivo, façam fotos e guardem. Porque sabe como que eu vendia na rua? Uma moto, eu tinha uma Honda Bis. Era uma mala atrás, uma sacola embaixo, uma dentro do buraco, mais outra do outro lado, Era outra equilibrista. transversal. Era um equilibrista em cima da moto. E foram os momentos mais felizes da minha vida, como eu amava. Eu ia para todos os lugares com a motoquinha e as minhas maquiagens vendendo porta a porta, e foram assim 4 anos. A TT, eu falo que Deus prepara. Depois que a gente entende, né? A gente nunca sabe os propósitos, depois a gente vai entender. Eu passei uma crise. E nessa crise eu tinha que fazer decisões, tinha que tomar decisões. Crise emocional, você fala? Crises, eu diria emocionais, financeiras Tá. e tudo mais, e eu tinha que, emocional até que não muito. Olha, eu sou uma pessoa que às vezes dá uma surtada, vontade de sair correndo, mas são poucos esses momentos, graças a Deus. Mas assim, eu passei por uma crise assim de, tipo assim, sabe quando você tá num ponto que fala, não dá mais pra ficar assim? Tem que E escolher um você caminho. passa por um momento de inflexão, né, decisões para ser tomadas. E eu tinha 2 opções, ou eu parava com tudo, ou eu dava um passo mais ousado. E, pelo pouco que eu já falei de mim, você acha que eu escolhi o quê? O passo Ir pra mais trás ou ousado. dar um passo mais E você ousado? acha que o marido apoiou ou o marido segurou? Marido Apoiou não total. segura, marido para de... Eu falo pra ele, você tem que parar um pouquinho de apoiar minhas loucuras, sabe? Mas eu acredito que ele acredita em mim. Eu acho Sem que dúvida. o ponto dele apoiar as minhas loucuras, claro que na hora que ele puxa a rédea, né? Fala, Uhum. filha, calma. Mas eu acho que ele acredita em mim. Eu acredito que é isso o ponto onde ele apoia as minhas loucuras. E ele apoiou mais essa, né? E quando a gente começou, que teve a decisão de dar esse passo à frente e falar assim, olha, eu preciso desse momento, eu preciso de um local para atender os meus clientes, não dá mais para ficar do jeito que tá, não cabe mais na moto. E aí a gente tomou essa decisão, e até para mudar um pouco o status do momento, né? Porque você sabe que muitas mulheres vão se ver no que eu vou falar. Quando a gente vende porta a porta, catálogo, tal, você vende muito marcado, fichinha, né? Na ficha, o cliente paga, tal, não é muito assim? Uhum. Recebe depois Fiado. o famoso fiado aí, falando a língua clara. E quando você vai para um outro status, uma porta, tal, uma loja, um comércio, vai vir pessoas de todos os lados, e aí isso diminui. Então, esse momento foi a decisão, tipo, eu preciso sair um pouco da ficha e ter um pouco mais de dinheiro físico para rodar, porque está crescendo, e como que eu vou investir se está tudo no papel? Então, foi a partir daí que veio a decisão de ir para um ponto físico. E o que a maquiagem significa para você hoje? Gente, olha, eu sabia que ia ter essa pergunta, porque faz muito sentido, né? Mas hoje, quando alguém me faz essa pergunta, eu ainda gaguejo em responder, porque é algo muito abstrato, não tem como eu te explicar, entendeu? Hoje, como eu falo assim, eu poderia ter trabalhado com várias coisas, e de tudo que minha mãe empreendeu, ela empreendeu com alguma coisa de maquiagem aqui que eu falei pra vocês? Não. Não, né? Mas por que a maquiagem?
Eu acredito que tem algo enraizado, porque quando eu era nova, quando eu era adolescente, era muito difícil maquiagem na época. Era bem escasso, algumas marcas de catálogo, tudo, que vendia, e era tudo muito caro. E eu vim de uma adolescência pobre mesmo, humilde, e a gente não tinha condição de ter. E uma das primeiras coisas que eu fui empreender adolescente, eu falo adolescente de 13 anos, 12, 13 anos, foi vender catálogo, maquiagem no catálogo. Porque com aquele lucrinho eu tinha os meus produtos de beleza. Eu conseguia pegar um perfume, um batom, e eu sempre fui muito vaidosa. Vaidosíssima. Vaidosíssima. Sempre gostei. Meu marido fala, eu lembro de você, ia pra escola de salto, no sol quente andando. Então você era muito vaidosa. Então eu acredito que a maquiagem é algo mais interno, entendeu? Então ela faz parte da minha vida, tem a ver com lá atrás, trazer essa beleza, trazer. Eu acredito na maquiagem, não é balela, não é tipo assim, para falar bonito, não. Eu acredito mesmo que a maquiagem, o poder da maquiagem, ela traz algo, aquela mulher que tá lá dentro, mais ousada, com mais ímpeto, com mais, sabe, com mais garra. Parece que quando você pode observar, faça um Aumenta a teste. nossa Você tá autoestima, sem com nada de certeza. maquiagem. Eu sei porque eu vivo isso todos os dias. Você tá sem nada. Quando você tá borocochô, manas, vai pra frente do espelho e faz a maquiagem. Faz um teste. Confiança. Assim, eu vou fazer só pra ver se é isso mesmo. Uma confiança que vem de lá de dentro. Então, eu acredito nessa força, nessa confiança, de trazer essa mulher mais forte que tá lá dentro, através de você se olhar no espelho e se sentir poderosa. A Val falando dessa cara limpa e tal, né? E que a gente começa a usar maquiagem. Eu lembrei aqui, enquanto ela tava falando a historinha na minha cabeça, que eu conto essa história para algumas pessoas de como é que eu comecei a usar maquiagem diariamente. Eu não era da maquiagem, até porque quando você é mais jovem, sua pele é melhor, você acredita que você não precisa de maquiagem. Aquela famosa cara lavada A cara bela, lavada, né? bela e tal. E aí eu fui convidada para sair na capa da revista Capa aqui em São Carlos. Conheço. E aí foi uma super produção, lógico que você vai pro salão, cabelo e maquiagem, você faz a capa, vai pra capa. E aí um dia eu acordei domingo de manhã e fui comprar pão. Cara lavada. Já vi E tudo. aí quando eu cheguei no balcão da padaria, tava minhas revistas capa lá. Aí a mocinha do caixa olhou a revista, olhou pra revista, olhou pra mim. Olhou pra revista, olhou pra mim. Aí ela fez assim, é você? Aí eu já abri o sorrisão, né? Claro, sou eu. Dela, nossa, tá muito mais bonita na revista. Meu Deus! Você vê? Foi super sincera, mas não é. Sincera, é. Ela, Mas ela te fez bem. Aí eu pensei, enquanto essa capa estiver circulando, eu vou andar maquiada, para não ter mais esse choque das pessoas olhar. Exatamente, né? E aí você vai vê? acostumando com o teu rosto maquiado, né? De Sim. você se sente mais segura, você sente autoestima melhor, você se sente mais bonita, você se sente mais Exatamente. confortável, aí a maquiagem vai entrando no seu dia a dia. Pronta para o sucesso, você Pronta fica com a para o maquiagem. sucesso. Eu acredito que a maquiagem é capaz de tirar você de uma depressão que você está sentindo ali, através da sua beleza, do seu bem-estar. Porque eu já vi isso. Eu já vi isso pessoalmente. E quando Vivi. a gente fala do mercado da maquiagem, a gente vê cada vez, que nem você falou, eram poucas linhas, eram poucas empresas, e hoje isso tá crescendo muito, e a gente vê que muitas famosas querem ter a sua linha de maquiagem. Gigante, uma tendência. Por que todo mundo quer se associar a uma linha de maquiagens? Cara, eu acredito porque elas estão sempre muito maquiadas, né? E claro, né, elas não são bobas, é um estudo de mercado como a Pri mostrou aqui, Crescente. né? Crescente, gigante. Aí começou. Você vê que lá fora começou essa tendência e foi vindo também hoje no Brasil cada vez mais, né? E a gente sabe que o brasileiro, as brasileiras se inspiram muito também nas tendências que vêm lá de fora, até porque realmente traz tendência. E você vê essas gigantes lá, as Kardashians, as Rihannas, todas essa mulherada gigante lá criando linha de produto de maquiagem. Eu acredito porque elas vivam isso e vê, claro, de dados ali, estatístico, papel marcado, um campo muito crescente, né? Essa questão da maquiagem. É só olhar um pouquinho lá atrás, quando a gente era adolescente. Uhum. Quando eu tinha 13 anos, o que tinha? Quase nada. Eu falo que hoje eu trabalho com paiol na minha loja. Eu lembro da minha mãe brigando por causa de um lápis Nossa, Kajal era paiol, chiquérrimo. que ela falava assim, pelo amor de Deus, eu já futucava as coisas dela, porque eu era muito vaidosa, e não tinha. E aí eu pegava escondido as coisas dela pra usar. Ela falou assim, eu sei que você tá pegando minhas coisas, mas não pega esse lápis não, que foi uma prima dela de São Paulo que deu de presente pra ela. Era Um uma lápis coisa da Paiol. super difícil. Eu olho pra Paiol e falo, meu Deus, olha a vida, né, como é. E hoje tá aqui a linha Paiol. Então, assim, dado. Lá atrás não tinha nada. Quase nada. E hoje você fica perdido no universo de variedades.
E quando a gente fala delas buscarem a linha própria com o nome, Val não ficou atrás e também tem a sua linha própria de produtos, Não. coisas que amo hoje. Não porque minha mãe dizia que eu era cabeça dura e eu sou mesmo, e eu sou ousada. Como é que é Eu sou ousada. como é que é desenvolver uma linha de produtos? Olha, eu vou falar em palavras abstratas, é desafiador. É desafiador. Então, assim, todas estão fazendo, vai fazer. Gente, é uma loucura. Mas é uma loucura que, tipo assim, vou falar assim, o meu ponto de vista, o que eu sinto. Para mim é realizador. Mas não é realizador em fato, assim, de financeiro ou por branding. Não, para mim, porque tem toda uma história por trás. Né? E uma coisa que eu amo, ajudar as pessoas a se cuidarem. Eu bato na tecla isso o tempo todo. E não é só por superficialidade, é por necessidade mesmo, é para desenvolver em todas aquela mulher que eu acabei de dizer que fica lá dentro, que ela vem, parece uma magia. E como eu ensino muito sobre isso, é algo que eu gosto muito. Eu juntei algo que eu amo com algo que vai me trazer, sim, retorno. Junta vendas, eu amo. Eu falo, as pessoas perguntam, Val, você ainda está na frente de vendas, fica ali na frente de vendas atendendo o cliente, gente. Eu falo pro meu marido, eu falo assim, se um dia eu perder isso e eu parar com isso, eu acho que eu vou ficar muito triste, deprimida, eu diria, porque eu amo atendimento. Para mim é um prazer te atender, você na minha loja, no meu espaço, e eu te atender, e eu te ensinar, eu te ajudar. Então, eu juntei aquilo que eu acredito, a beleza, o cuidado, com o que eu mais amo fazer, que é vender. Então, casou muito certinho, mas assim, super desafiador. É tudo muito novo, né? Até porque no nosso mercado brasileiro também é algo novo, o desenvolvimento de produto de marca própria. É muito Mas desafiador. você tem um parceiro já, e aí você vai inovando no lançamento de novos produtos. Você fala assim como eu desenvolvo, tem toda uma equipe técnica, né? Eu tenho uma equipe técnica na parte de cosmetologia, no caso da parte derma, beleza, sérums, os nossos gel de limpeza, nessa parte eu tenho uma equipe técnica e tenho uma equipe técnica na parte de desenvolvimento de produtos de maquiagem mesmo, batom, uma fixadora, um produto que vai vir em pó. Então são equipes que a gente desenvolveu essa equipe, mas quem gera essa equipe? A Val e marido, coisas que amo. A Val e marido, a gente que existe lá, mas tudo é a gente. Olha, eu quero isso, isso e isso. Vai para teste, desenvolve, vai para estabilidade, chega. Eu provo, fico um ano provando o produto. Meses provando o produto, aprovando, mudando. Então, assim, é tudo muito longo. Por exemplo, um produto que eu vou lançar mês que vem, olha o spoiler, né? Oba. Na verdade, relançar. Aí, com esse esquema, vai entender o que é. Já estão até sabendo que elas são Sherlock Holmes, eu tá? Eu já sei também. Elas são Sherlock Holmes. Eu falo soltar? assim, vai vir, elas já estão fuçando, já estão mandando vai ser tal coisa. Deixa eu ver se a Lê tem um bom palpite. É o fixador de maquiagem. A Lê falou que é o fixador de maquiagem. Tá na cara, né? Vamos ver. Vamos relançar. Que já era ótimo e eu fiquei sabendo que melhorou ainda mais porque eu uso. Sim, e por que, Val, que vai relançar? Por que que muda? Por que que melhora? Porque o mercado é muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Uhum. E quando a gente lançou o nosso primeiro produto, que foi a bruma fixadora de maquiagem, tem história. Não foi assim, vou lançar uma bruma fixadora assim do nada. Não. Tem um porquê. Deixa eu só bruma explicar. Foi lançada, Deixa entendeu? eu só explicar o que é bruma para os homens que estão assistindo o programa. Tem eles. Matheus está ali falando que é bruma. Que bruma? Que raio Quando é a gente termina a maquiagem, que a gente tá pronta pra sair, tem um sprayzinho que a gente põe no rosto assim, ó, dá uns 5, 6 espirradinha, e aí aquilo faz fixar a maquiagem e durar mais tempo. Então é disso que a Val está falando. É isso aí. Então, assim, quando a gente lançou esse primeiro produto, eu fui ousada. Eu falei que eu sou ousada, já falei? Quantas vezes? Várias, Umas né? 10 até agora. Eu fui ousada a ponto de falar assim: a minha bruma fixadora vai ser a melhor do mercado. Essa foi a minha chamada. Essa foi a minha primeira chamada quando a gente foi desenvolver produto. E para isso, o que é que eu tenho que fazer? Buscar o melhor parceiro. Eu tenho que fazer jus ao que eu falei. Então, assim, eu já era do ramo. Quantas brumas eu peguei na mão? Foram as que eu comprei para poder falar assim, ó, essa aqui é top nisso, mas falta isso. Essa aqui é assim, mas aquilo ali não tá legal. E aí, disso tudo, a gente criou a nossa bruma fixadora, que já era top. Mas quando o mercado avança muito rápido, eu já senti a necessidade de fazer ela ficar Melhor mais potente ainda. E esses produtos multifunções, eles são tendência? Muito, muito. E eu acredito tanto nisso que o nosso sérum
rejuvenescedor, nosso sérum hidratante rejuvenescedor, que é o queridinho. Parece uma coisa de louco, parece que tem uma magia ali dentro. A mulherada ama, e os homens também, que é um produto que homem usa. E eu tenho muitas clientes que os maridos usam em conjunto. Quando eu fui lançar o nosso Ultra Hidra, nosso sérum rejuvenescedor hidratante, eu quis um produto multifunção, porque a mulher é prática. A gente não quer ficar, passa um trem, passa outro treco, passa uma vitamina C agora, passa... Não! O que eu mais ouvia da mulherada lá, "Ai, mas eu não tenho paciência de ficar, passa isso, passa aquilo, sabe? A gente quer praticidade, a gente não tem tempo para perder. Então, eu trouxe um produto multifuncional. O nosso sérum, ele já tem tudo. E tanto que a gente até brincou, né? Esses dias teve uma perguntinha, falou assim, Val, uma grande dúvida que eu tenho, em que momento que eu uso a vitamina C? Aí eu olho para a pessoa e falo, nenhum. Quem usa ainda não precisa de vitamina C, porque a gente já tem antioxidante na composição. Então é essa coisa que a gente traz, essa multifunção. Multifunção porque ele não é só um sérum hidratante que vai rejuvenescer a tua pele, ele também vai preparar a tua pele para maquiagem. Então eu preciso usar o hidra e depois vir com outro hidratante para poder fazer a maquiagem? Não, é só ele. E a gente vê essa multifuncionalidade também na maquiagem, né? Então a gente vê, por exemplo, um potinho que ele serve de batom, ele serve de blush, ele serve de sombra, para tornar isso cada vez mais prático para a mulher. Mais prático. Você vai viajar. Você já tem que reduzir toda a tua mala, porque a mulher quer levar o mundo, a casa inteira dentro de uma mala. Dá? Não dá. Então a gente quer praticidade. Então a gente quer sim aquela bolotinha que eu passo nos lábios, passo na bochecha, passo nos olhos e pronto. E até porque a pessoa que está começando, né? Como a gente estava começando, né? Que ela começou nessa coisinha de fazer as maquiagens recente. E se eu te trazer algo mais fácil, que você vai usar em vários momentos, não vai te tornar a tua vida mais fácil? Até para você que não tem muito traquejo, resolver... quanto mais escolha, pior. Então, assim, quanto tá menos, entendendo? mais fácil de você acertar. É essa facilidade que cada vez mais está crescendo e cada vez mais as pessoas estão adotando. E a gente estava falando, né, antes de começar o episódio, do serviço que você oferece, da assessoria. Conta um pouquinho mais como é isso. Como você pode ajudar pessoas como eu, que não sabem automaquiagem, a começar nessa vida. Isso é muito bacana. Na verdade, eu só fui mais um produto criado de uma forma mais individualizada e mais eu e você. Porque isso já existe desde o primeiro momento da Coisas que Amo. Eu sempre auxiliei. Essa é uma consultoria que sempre existiu. Ela só está agora mais refinada, porque hoje você agenda comigo um horário e onde estará eu e você. Né? Então, essa consultoria, a gente atende dessa forma. O cliente vai lá, a gente vai indicar o melhor produto. Olha, seu tipo de pele é esse, aquele é legal para todo mundo, mas para sua pele talvez não fique legal. A gente passa no rosto, você escolhe, te dá essa liberdade. Mas a gente atende trazendo essa consultoria no nosso atendimento. E isso é algo que é nosso, isso é algo que é da Val, né? Quando a gente fala assim, como que uma empresa desenvolve, uma cultura tal, a cultura está no líder. É ele que determina como que vai ser a funcionalidade da tua empresa. Se eu gosto de atender assim, eu vou ter parceiros, colaboradores, equipe que façam o mesmo trabalho e treino a minha equipe para que seja dessa forma. Então, a gente já traz essa consultoria no nosso atendimento. Mas, claro, existe aquela consultoria individualizada, onde você agenda comigo, a gente vai lá, eu e você, desenvolver a maquiagem que você gosta para o teu dia a dia, para resolver o teu trabalho, onde eu vou te ensinar a maquiar. Eu te ensino, você com pincel, eu com pincel e vamos juntos. É assim. Ô Val, e qual é o segredo de uma boa maquiagem? Tá no produto também, claro, sempre vai estar. Mas eu falo que vai muito além do produto, viu? Vai mais da tua técnica. Quando você sabe fazer, é que nem eu falo, vocês vão entender, eu vou simplificar dessa forma. Eu falo quando a mulher ela é elegante, ela vai para uma loja de preço único, vai num brechó e ela vai estar elegante e bem arrumada. Uhum. Porque a elegância, aquilo que ela tem, o bom gosto, não está só em preços, mas está em saber escolher. A mesma coisa é maquiagem. Um produto bom conta e conta muito, porque você vai estar colocando na tua pele. Tá? Então é uma questão que vai além da beleza, vai também a parte da saúde da tua pele. Mas o segredo para uma boa maquiagem é você olhar no espelho. Eu falo que maquiagem não tem segredo, é o que você gosta. Mas qual que é? Isso aqui tá certo, Val? Não tem certo e errado na maquiagem, é o que você gosta. Porque você vai estar ali, você vai se olhar no espelho, você tem que ver você. Tem pessoas que são mais extravagantes, que gostam de cores, vai usar batons mais ousados, sombras mais ousadas. É ela. E ela tem que se ver. E tem pessoas que gostam mais neutro.
que gosta daquela coisa mais discreta, um batom nudezinho, ela precisa se ver e ver que é ela que tá no espelho. Então não precisa ser camuflado. Eu, Val, gosto mais dentro, vou colocar uma coisa muito, eu vou me ver bem ali? Não, tem que se sentir bem. Então o segredo para uma boa maquiagem é você entender dos produtos certos para tua pele e, acima de tudo, saber o que você gosta. E a partir daí vai tá bom a sua maquiagem, porque é para você, não é para o outro. Ufa, que alívio. Vou passar um desafio para você, Val, enquanto a gente Ai, vai meu dar uns Deus. recadinhos. Você vai, dentro dessas peças de quebra-cabeça, escolher as 3 que mais fizeram sentido na sua trajetória até aqui e vai explicar pra gente o porquê. Enquanto isso, a gente vai dar um recado, um tempinho aí pra você escolher as suas peças. Ok. Seja qual for a sua refeição, você encontra as opções mais deliciosas no Graal São Carlos. Tem lanche suculento, pizza recheada e salgado quentinho a qualquer hora. Gente, desde o café expresso ali, né, Pri, a qualquer momento do dia, o almoço do buffet ali por quilo que a gente fala pra vocês, com uma grande variedade. Salada, pães, queijos, os grelhados, com todos os acompanhamentos, mesas de massa, todos os dias. E alguns dias da semana tem também algo especial ali, como nas sextas-feiras, que tem o Festival de Parmegiana. Sextou com parmegiana no Graal. Sempre. No Graal, você também pode abastecer o seu carro. O combustível é ótimo, o preço é super acessível e ainda você pode usar o espaço pet para relaxar com seu pet. Tem atendimento 24 horas, tem espaço kids, Wi-Fi, caixa eletrônico, muitos atrativos para você fazer aquela paradinha ou ir passar bons momentos no Graal. E o Graal tá aqui, pertinho da gente, na Washington Luiz, quilômetro 238. Graal, sempre em frente, sempre à frente. Se você gosta de se alimentar com deliciosas carnes e não resiste àquela gordurinha lateral, assim, ó, presente em alguns cortes, a Boutique da Carne Siltomac atende seus desejos com o chorizo. O que é o chorizo? Ele é retirado da parte dianteira do boi, próximo de onde também fica o bife ancho e a alcatra. E quando a gente fala de bife ancho, também é um corte nobre. E essa palavra, gente, ela é de derivação espanhola, significa largo. Por quê? Porque o corte ancho tem que ter mais de 2 centímetros para ser considerado ancho. E ele é conhecido no Brasil também como entrecote e filé de costela. Você pode experimentar esses e mais sabores indo até a Boutique da Carne Siltomac, que fica em São Carlos, na saída para Descalvado. Mas você também pode pedir pelo delivery, que atende a cidade de São Carlos e várias outras da nossa região. Na Siltomac, os cortes são selecionados e empacotados a vácuo, prontinho para você levar para casa e preparar aquela receita especial. Então, siga no Instagram Siltomac Carnes. E você está procurando uma escola para preparar o futuro do seu filho? Precisa conhecer o Colégio Sapiens. No Sapiens, todas as salas de aula têm infraestrutura propícia para os estudos. Os alunos utilizam o Chromebook para acompanhar as aulas e também para realizar as tarefas. O colégio mantém laboratórios e salas diversificadas para atender todos os projetos de cada disciplina. Os professores super especializados e dedicados, e eles fazem um desenvolvimento de todas as habilidades e competências nas crianças, desde a esfera cultural, social e intelectual. Tudo isso com muita tecnologia e todo cuidado. Do ensino infantil até o pré-vestibular, o Colégio Sapiens é o lugar certo para o seu filho estar. Acesse o site e entre em contato para saber mais. Conseguiu escolher as suas 3 peças, Val? Tem dificuldade, Lê. Então nem foi um desafio para ela. Uma mulher acostumada com desafios, né? Eu já esperava, né? Mas vocês vão entender por que foi sem dificuldade. Eu vou explicar cada um do que eu Vou pedir escolhi, pra você né? mostrar. É assim que vai ser? Isso aí, pedir para mostrar a primeira para a câmera ali. Ó, a primeira foi princípios, foi que eu escolhi primeiro. Posso falar por quê? Ou você claro. quer? Não, Vou pode por falar. partes, então tá lá. Por que princípios? Gente, isso aqui tem uma mesa recheada de coisas que você fala assim, ai meu Deus, ai socorro, mas isso aqui também, claro, é. Mas eu falo que o princípio, ele rege tudo. Porque através de princípios eu vou trabalhar uma boa liderança. Através de princípios eu vou ter disciplina, eu vou ter propósito, eu vou ter fé, porque tudo tá aqui dentro. Uma pessoa sem princípios, um empreendedor sem princípios, a pessoa mesmo, independente do cargo que exerce, da escolha de profissão. Se não tiver princípios, ele vai até um certo ponto, mas não vai muito longe. E se for longe, não vai muito longe aqui, né? Porque não deita no travesseiro bem. Então, eu acredito que princípios é a base de tudo. Com princípios você não se perde. Não Val. se perde. Porque ele tá ali, ele é a tua base, ele que te rege, né? E a segunda peça? A segunda foi networking. Por quê? Porque, gente, pessoas precisam de pessoas. O networking, ele tá dentro dessa esfera. Eu vou ter que estar sempre me conectando com você, com o outro, com a equipe.
no que eu desenvolvo, né, produtos, eu preciso estar ali, ó, conectando com pessoas o tempo todo para crescer. Como foi que eu consegui meu primeiro emprego em São Paulo? Através de quê? De networking. Então, assim, pessoas precisam de pessoas e isso rege tudo. Rege sucesso, né? Então, negócios, tudo. Então, por isso que eu escolhi. E a última pecinha? Não por ser última, não a menos importante, mas porque é a mais importante. Porque não adianta nada disso aqui, ó. Se você não tiver uma base estabelecida com a tua família, com as pessoas que estão, que nem exemplo, meu marido. De nada adianta eu ter dinheiro se eu for deixar os meus filhos em casa sem mãe praticamente para poder conseguir dinheiro, então eu tenho que estar com eles. De nada adianta sucesso se aqui tá um caos, né? Então eu falo pro meu marido, pode estar o caos lá fora. A conta pode estar negativa no vermelho, mas se isso daqui tiver de pé, é a força que eu preciso para todo o resto, porque é isso aqui que é a minha base. Deus acima de tudo, cuidando de nós, da nossa família. Por isso que é tão importante. Quando você fala dessa força de permanecer em pé, quando você abre coisas que ama ali, que foi um investimento, né, de emocional e financeiro também, você dá de cara com uma pandemia, né? Sim, teve esse detalhe muito importante. Né? Eu acho que ali surgiu uma Val que hoje é assistida por todos, né? Porque a live veio como uma forma de vender e você foi virando profissional nisso, né? Exatamente. Eu falo que a pandemia, ela mudou a vida de todas as pessoas, de todas. Não teve uma que não foi impactada. Desde negativamente muitas, a positivamente muitas também. E foi exatamente isso. A Coisa Esquema era um bebê, tinha acabado de nascer, 2019. E eis que vem a pandemia, para deixar todo mundo de cabelo em pé. E era tudo que a gente tinha. Quando a gente foi abrir a Coisas que Amo Física, tinha eu e meu marido fazendo, porque ele sempre fez tudo. Eu tenho esses momentos eu consegui gravar fotos, ter imagens disso. Ele que sempre fez tudo, se virando, montando móveis e tal. E aí, no meio de tudo aquilo que ele estava fazendo, eu nunca esqueço esse dia. Ele falou assim para mim, ele me chama muito Fia, tá, gente? Fia. Então, Fia, olhou para mim e falou assim, Fia, e se não der certo? Aí eu falei assim, a gente não tem essa opção. Tem que dar certo. E a gente não tinha uma segunda opção. Tinha que dar certo. E quando eu falo muito isso para as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, filhos, colaboradores que trabalham comigo, eu falo muito assim, ó, o e se não existe na minha vida. Porque quando O plano B é fazer o plano A dar quando certo. você tem um e se, você tá tendo um plano B e você não pode ter. Sabe, o foco tem que estar em uma única coisa. Quando você decide por algo, você foca naquilo e é aquilo que tem que dar certo. É teimosia? Sim, minha mãe disse que eu era teimosa. Então eu sou teimosa. Eu falei para ele, não tem como, tem que dar certo. E foi justamente isso que aconteceu. Só tínhamos essa opção. Era isso ou era isso. E quando veio a pandemia, mudou? Não, continuava do mesmo jeito. Só temos isso. É isso que tem que dar certo. E aí, a partir daí, não tinha plano B. O plano B, como você falou, é fazer o plano A dar certo, só tinha o plano A. E até então, ficamos, né? Quando deu aquele lockdown, todo mundo foi dentro de casa, com pijama acordava, com pijama dormia. Isso aí. Parecia um apocalipse zumbi. A gente dentro de casa falando, se sair, morre. Não podia Se fazer sair, nada. morre. Se ficar, morre também, porque como que vai vir suprimento para dentro de casa? Comida era a nossa única fonte de renda. O meu esposo tinha saído do trabalho que ele tinha, CLT, para estar comigo nessa loucura. Para, marido, para, viu? E aí a gente estava junto nessa, então não tinha outro meio. Lê, eu falo isso, eu não falo com orgulho, nem como soberba, tá? Mas desde que a gente veio para o estado de São Paulo viver a vida da gente, eu nunca incomodei pai e mãe, nem sogra, nem sogro com nada. Nunca incomodei. Nunca liguei falando, ó, a gente tá quebrado, precisa de R$ 1. Precisou? Sim. Muitos momentos. Muitos. Meu marido já vendeu vale transporte. Ele pegava 3 conduções para ir pro trabalho para ir, 3 para voltar. Ele já vendeu. Na época era de fichinha, assim, de um papelzinho. Ele vendia esse vale-transporte no centro de São Paulo, de São Bernardo, e vinha embora do centro de São Bernardo até a comunidade que a gente morava a pé para comprar leite para as crianças. A gente já passou por isso. Porque não tinha dinheiro. Mas eu nunca pedi para minha mãe, nem para meu pai, nem para ninguém. Olha, a gente está quebrado aqui, precisa de uma ajuda. E precisou muitas vezes. Isso aqui é só um relato, só um detalhe. Eu já paguei aluguel. Aqui, ó. Tô te pagando aluguel, fulano. Fulano, era homem. O meu dono da minha casa. Eu paguei aluguel para ele e falei assim, Francisquinho,
você consegue me emprestar R$100? Mas eu paguei, porque a gente sempre foi muito honesto. Então eu paguei para ele e já pedi de volta dinheiro para ele, você acredita? A gente já passou por isso, mas não que incomodei o pai e a mãe. Aí, quando eu falei isso pra minha mãe, mas por que isso? Porque assim, quando a gente decide ser grande, quando a gente decide ser adulto, que toma decisões na vida da gente, a gente precisa ser forte e precisa ser homem e mulher para poder vencer os desafios. E não era por orgulho, era por, tipo assim, a gente precisa vencer, a gente precisa vencer os nossos obstáculos. Porque se eu encontrar um carinhozinho aqui, um acalento aqui, eu não vou me fortalecer pro próximo passo. E coisas difíceis estão pela frente. Então a gente foi assim. E quando a gente passou pela pandemia, foi o único momento que eu falei assim, mãe, se precisar para comer, eu vou te pedir. Falei para minha mãe. Liguei para minha sogra. Sogra, falei pro meu marido, não tenho nem coragem de fazer isso. Meu marido é muito assim, né? E eu falei assim, se precisar, a gente vai recorrer a vocês. Porque hoje a nossa única fonte de renda era coisas que amo. Mas graças a Deus deu veio a estratégias. live e a Val, que não se abala por nada, falou, vou pra cima dessa live. E aí fomos assim, né? E manteve até hoje. Antes da live ainda tem uma questão, tá? A tecnologia é muito importante na vida de um negócio, gente. Tem que estar. Naquela época, o meu marido ele já tinha um aplicativo, onde você entrava nesse aplicativo, te mandava por link no WhatsApp ou nas redes sociais, qualquer uma, te mandava o link. Você clicava, era como se fosse uma revista digital. Um catálogo. E você via todo o meu estoque. Até então, não foi nem a live. Foi assim, ó. A gente tinha esse aplicativo e do nada, Jesus, o que é que vai ser? Deus, eu aqui de novo. E aí, uma cliente mandou, Val, você tá fazendo entrega? Vocês vão ver o poder disso aqui. Ó, você precisa resumir em 30 segundos que o nosso tempo vai acabar. Tá, então, Val, você consegue fazer entrega? Aí eu falei, consigo. Mal sabia se conseguia ou não, já com ó, não pode apressar a pessoa que as palavras não saem, já engasga. Já com o fornecedor pedindo mercadoria de volta. E eu com mercadoria na caixa para devolver. Aí eu falei, entrego. Fui lá na loja, organizei com todo o estoque para poder ficar tudo atualizado, que estava bagunçado. Liguei e entrei em contato com todas as meninas que faziam já influência naquela época, que eu chamei todas elas para poder fazer a influência da loja, as influências da cidade, e falei assim, olha, eu não tenho nem mercadoria para fazer permuta, é na amizade. Há coisas que amo para não fechar, eu preciso de vocês. Aí elas começaram a divulgar que estava fazendo entrega, que podia ir pelo aplicativo, começou aí, e aí a live. Aí a gente vai ter que trazer ela para contar daqui pra frente. Vou ter que Vamos agradecer a Val e todo mundo que Val. e todo mundo que também as lives que não param até hoje, tá? verdade. 2 vezes na semana aí. Obrigado, gente. @quebra-cabeça de sucesso nas redes sociais. Até a próxima peça desse quebra-cabeça.